Comunicação e marketing. Aí aqui já são números que eu acho que são interessantes. Desde que a gente assumiu, acreditamos que ainda não temos essa solidez conclusiva do resultado, mas acreditamos que a gente tenha tido esse aumento de sócios. Futebol, por exemplo, na base de 35%, em razão das medidas que a gente fez, dessa reaproximação, ou seja, o nosso trabalho, mesmo antes de apresentar um novo plano, já tem surtido um bom efeito. Então, tivemos um acréscimo de 35% na base, com um acréscimo de 1,8 milhões de receita gerada no período, e os sócios proprietários e contribuintes do clube também aumentaram em 8%, e vocês vão ver um pouco mais adiante, porque a gente também vem fazendo um trabalho de recuperação do clube social, enfim, de toda essa situação, tá? Então, os números estão... Volta. Os números estão ali, né? Dos meses, partindo de dezembro de 2018, hoje nós temos uma base de quase 15 mil sócios. Quando nós, na verdade, chegamos ali em junho, a gente tinha mais ou menos uns 11 mil. Tá? Então, foi um aumento bastante considerável em tão pouco tempo, e sendo muito honesto, muito mais cuidando das emergências do que apresentando o novo plano que a gente está estruturando para fazer. Ainda no marketing de comunicação, melhoria na relação com o torcedor, né? Algumas ações que a gente fez, aí para relembrar vocês, a ação de entrega de camisas oficiais, as seleções da Copa América que passaram aqui pelo CT, né? Os 3 vídeos dessas ações estão no top 8 dos mais assistidos na história do canal do Fluminense no YouTube, o que foi um bom resultado para nós. Segunda parte da customização do corredor do acesso aos campos do Maracanã, a gente concluiu a customização dos vestiários ali do corredor, né? Foram inseridas faixas do Campeonato Mundial de 52 do Tetra brasileiro. A nossa intenção é cada vez mais fazer com que a arena tenha a cara do Fluminense, que a gente possa vestir o Maracanã nos nossos jogos, para que fique cada dia mais um estádio nosso. Tá? Nós conseguimos a legalização da loja de Niterói, da Só Tricolor, que passou a incorporar o projeto das lojas oficiais do clube. Aproveitando também, fazendo um gancho que não está aqui, a gente conseguiu abrir essa semana mais um ponto de venda fora do Rio, que será em Petrópolis, na região serrana. Já comunicamos a eles também. Estamos em negociações para um novo fornecedor de material esportivo. A tendência é que seja apresentada o novo uniforme com o novo material na primeira quinzena de 2020. Para deixar bem claro, falo isso abertamente, a própria Under Armour já nos comunicou ao clube, até antes da minha chegada, que já não ficaria no futebol, não só no Fluminense, mas no futebol em geral. Nos deu uma autorização para negociar, então nós estamos negociando, autorizados pela Under Armour, eles têm ciência de que nós estamos negociando. E aí, um outro dado numérico, o Fluminense tem 41 fornecedores licenciados hoje, com 1.331 produtos, e nos últimos 100 dias nós conseguimos fazer 5 novos contratos, 7 renovações e 13 novas empresas em prospecção e negociação. Quer dizer, a gente segue caminhando bem também nessa área de licenciamento de produtos. Sendo muito honesto, temos que melhorar muito ainda, mas estamos trabalhando firme para isso. Redes sociais, os nossos números são um crescimento de 7% em relação ao início da gestão no Instagram. Tivemos 36.333 seguidores a mais, aumentamos 14.900 mais ou menos no Twitter e 445 no Facebook usuários. Flu TV, quantidade de minutos assistida, mais do que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Visualizações em vídeo, aproximadamente o dobro em relação ao mesmo período do ano passado, e inscrições, crescimento de aproximadamente 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós, na verdade, estamos comparando período a período e mostrando que o clube vem em crescimento. Tinha menos de 500 mil seguidores no Instagram, por exemplo, hoje tem mais de 500 mil seguidores, foi esse acréscimo de 36 mil pessoas. Desenvolvemos um livreto de metodologia para Xerém, criamos um programa visual de ambientação com refeitório do Vale das Laranjeiras, lá do CT também, porque a gente está dando uma repaginada lá para ambientar melhor os meninos que lá estão, né? Criamos a campanha de sócio-torcedor por atingimento de meta, foi no jogo contra o Corinthians, eu fiz uma meta e aí nós
demos também, mais uma vez, uma degustação, ou seja, quem após aquele jogo, num período, aderisse ao sócio futebol, teria o primeiro mês de graça, e a gente fez essa campanha também, o que já teve uma boa adesão, e vamos continuar fazendo outras promoções como essa. E em relação à imprensa, a gente já criou essa coletiva periódica, que na verdade ela passou a ser teoricamente quinzenal, mas ela, em razão dessa coletiva de hoje, a gente não fez na semana passada. A tendência é que a gente siga podendo manter vocês informados e o nosso torcedor também, sendo, como sempre, muito transparente. A gente já tinha essa ideia, mas num bate-papo nosso aqui, após uma coletiva em off, alguns jornalistas falaram que acharam interessante que a gente viesse aqui falar algumas coisas, dar explicações técnicas sobre o dia a dia do clube. Nós conversamos com a comunicação concordou. Então, isso faz parte também de um pedido do nosso torcedor, óbvio, da questão da transparência, que a gente vai sempre trilhar esse caminho, e também de poder atender vocês na medida do possível e manter vocês informados com mais informações concretas. Alguns eventos que foram feitos, o Treino nas Laranjeiras, como eu já falei, com a presença de milhares de torcedores. A FluFest já existia, então, para deixar bem claro, já era um projeto do clube. A gente modificou um pouquinho, a gente criou a Semana FluFest. A gente entende que a FluFest não deva ser uma festa única, deva ser uma semana que atenda a todas as idades do clube, a todas as classes sociais, enfim. Então, a gente teve o show do Lulu, fizemos um show da Maria Rita, que fez parte da FluFest, e também de uma criação de um selo. A gente criou um selo chamado Flu Music. A gente tem essa ideia de ter essa relação também com a arte, com a música, e fez parte da Semana FluFest, e os jogos contra o Penharol e o Corinthians, em que a gente transmitiu nas Laranjeiras. Aproveito aqui para fazer mais uma parte. Muitos torcedores também me perguntam por que só nesses dois jogos. Por questões até financeiras. Fazer o telão das Laranjeiras tem um custo, em que pese ser uma festa extremamente popular, porque a entrada é uma entrada bem acessível, enfim, mas o custo de fazer a festa não é um custo barato. Tem a questão de forrar o campo, para que o campo possa ser utilizado depois pelas divisões de base. Então, a gente teve que pagar pela aquela cobertura. E em jogos de bom apelo, a gente conseguiu, ao menos, se pagar, ou seja, o investimento se pagou. E eu já fiquei feliz com isso. Ou seja, eu atendi a torcida, criei um baita ambiente e, ao mesmo tempo, se pagou. Em jogos de menor apelo, a gente, se fizer aquele tipo de evento, a gente vai ter prejuízo financeiro. Então, podem ter certeza que vão acontecer novos eventos como esse, mas sempre em que a gente tiver um apelo maior, porque a gente tem montagem de palco, a gente sempre bota uma atração musical, que é barata, enfim, mas que tem custo, e num clube com as nossas dificuldades financeiras, a gente acaba tendo que apertar em todos os lugares. Mas vai continuar, vamos ter novamente, conto com a torcida, e esse é mais um exemplo da degustação do sócio futebol. Por isso que a gente sempre, nesses eventos, a gente prioriza o sócio futebol, ou seja, o sócio futebol ganha brinde, paga menos, para a pessoa entender que, se convertendo em sócio futebol, ele vai ter acesso a todos esses eventos, e o Fluminense vai ter uma receita fixa melhor para pagar o seu time de futebol. Outros eventos que foram feitos, a FluRank já existia, o Circuito Olímpico aconteceu pela primeira vez na nossa gestão, a ação de portas abertas no último fim de semana de julho, não sei se vocês tiveram ciência disso, mas nós fizemos uma ação de portas abertas, nós abrimos o clube todo para as pessoas que torcem para o Fluminense, não são sócios contribuintes, nem proprietários, nem sócio futebol, com dois objetivos: para que quem não é sócio tenha condição de se tornar, e quem não é sócio não tem condição poder conhecer o seu clube do coração. Então, a gente vai fazer essas ações, vai seguir fazendo essas ações, tá? Fizemos o lançamento do selo oficial do aniversário do clube. Isso aqui era um pedido dos ex-atletas do clube, de que na FluFest tivesse um lugar para eles, um stand para eles. Foi feito também. A gente tem trabalhado nessa reintegração de pessoas que fizeram história no Fluminense.